Olá, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma semana de aula. Todo mundo já está descansado, tivemos aí um feriado prolongado e vamos trabalhar. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos utilizar o livro Acapalô, certo? Vamos trabalhar lá na página 86, que fala sobre reportagem. O que seria uma reportagem? Reportagem a gente pode entender como uma notícia mais aprofundada. Uma notícia é algo assim mais superficial, é só para dar uma informação sobre alguma coisa que aconteceu. Agora, a reportagem, ela vai mais a fundo, ela faz uma pesquisa e nos informa melhor sobre aquele tema que está sendo evidenciado, certo? Mais pra frente a gente vai vendo melhor o que é uma reportagem, que a gente começar a olhar o texto propriamente dito, tá? Mas de comecinho aqui, na primeira página, na primeira atividade aqui da página 86, diz assim: observem a imagem e os espaços em branco que há nela. Depois recorte as imagens da página 251 e colhe-as nos contornos correspondentes. Então, a gente está vendo que aqui nessa primeira página tem alguns espaços em branco, são 3, né? Então, vocês vão lá na página 251, que é essa página aqui, lá no final do livro tem os encartes, ó, figuras para a atividade 1 da página 86. Só essas aqui de cima, essas aqui é para outra página. Então, vocês vão recortar essas 3 figuras aqui da página 86 e vão colar elas aqui, cada uma no seu lugar direitinho, para completar a ilustração que está faltando aqui. Uma atividade bem gostosa, né? Então, vamos passando. Aqui a gente tem alguns questionamentos, não é para responder, é só para pensar. Você já visitou ou viu imagens de lugares cobertos de gelo? Em sua opinião, de onde vem tanto gelo? É possível que o gelo da Antártica derreta? Se isso acontecer, quais serão as consequências? A reportagem a seguir aborda essas questões. Então, quando vocês lerem a reportagem toda, vocês vão conseguir respostas para essas perguntas aqui em cima. Então, o título da reportagem: será que todo o gelo da Antártica pode derreter? A Antártica é um continente quase totalmente coberto de gelo. Por que é tão gelado? Por causa da posição que ocupa no globo terrestre, Polo Sul. Lá chega menos calor do Sol do que em outras partes do planeta. Você já pensou no que aconteceria se todo esse gelo derretesse? Isso traria sérias consequências para o resto do mundo. Para ter uma ideia, o nível médio do mar aumentaria muito, cerca de 60 metros. É o equivalente a um prédio de 20 andares. Mas será que isso pode mesmo acontecer? Então, aqui vocês vão ler o texto com atenção. E aqui está dizendo que a Antártica fica no Polo Sul. Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa, né? Mostrando os continentes que a gente já conhece, mas eu trouxe só para vocês localizarem, né? Aqui é a América, que é um continente, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, e aqui fica a Antártica,
que a gente chama ele de continente gelado. Aqui é o Polo Sul. Lembre-se, lá tem o Polo Norte e o Polo Sul é onde fica a Antártica. Todo mundo se localizou? Então vamos em frente. Aqui, na próxima página 88, tem mais textos, né, sobre a reportagem. Aqui fala sobre plataformas geladas. Aqui embaixo tem um infográfico. Depois a gente vai ver lá no final, vai ter perguntas sobre eles. Então observe direitinho, leiam todos os dados desse infográfico, o título do infográfico, perfil do continente antártico, certo? Então, o importante que eu falo sempre para vocês é observar todas as informações que tem no texto. Na página 89 tem mais informações, os dados do derretimento, as consequências da perda do gelo. Temos aqui uma foto de um iceberg. E logo na frente, o que é um iceberg? É um bloco de gelo formado pela quebra da plataforma de gelo. A gente viu sobre plataforma de gelo aqui, ó. Plataforma de gelo. Então, vamos relacionar tudo para vocês irem formando um conceito na cabeça e entendendo melhor, tá? Aqui tem uma outra partezinha muito importante, menos gelo no mundo. Tem uma explicação muito importante que também vai ser cobrada lá na frente. Então leia tudo. Aqui embaixo tem os autores, né, dessa reportagem, certo? Então observem tudo direitinho. E aqui vamos já para o nosso estudo do texto. Marque a opção correta em relação à reportagem lida. Então vocês vão ler as 3 alternativas. Qual que é a opção correta em relação à reportagem? É só ler e assinalar. Quem são os autores da reportagem? Acabamos de vê-los ali agora, né? Os autores da reportagem são... O que vocês acham que eles são? De acordo com o que diz lá sobre eles, qual das alternativas aqui é a correta? E como você encontrou a resposta para essa atividade? Onde está, né? Muito bem. 4. No último parágrafo da página 3 da reportagem, os autores fazem uma comparação. Que comparação é essa? Então, no último parágrafo da página 3 da reportagem. Vamos voltar lá? Ó, essa aqui é a página 3 da reportagem. Esse é o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro. Então, nesse último parágrafo aqui, os autores fazem uma comparação. Então, que comparação é essa? Vocês vão responder aqui para mim. Certo? E para que os autores fizeram essa comparação? Então, vocês vão achar que comparação é essa e para que eles fizeram essa comparação. Seguindo. 5. Sublinhe na reportagem o trecho que expõe o que é plataforma de gelo e explique como ela se forma. Então, onde que está explicando o que é uma plataforma de gelo? E lá está explicando como ela se forma. Então, vocês vão lá no texto, vão sublinhar o que é e copiar aqui como ela se forma.
Circule no texto a linha fina da reportagem. Será que todo o gelo da Antártica pode derreter? É só ir lá no texto e circular. O que é uma linha fina? Olha aqui uma tarde salmão explicando. A linha fina traz informações complementares ao título do texto. Numa reportagem, a linha fina e o título são uma introdução ao assunto tratado na mídia. Certo? Releia o trecho a seguir, que está no começo da página 4 da reportagem. Mas vocês nem precisam voltar lá porque está aqui, né? O trecho está escrito aqui. Há ainda outro tipo de gelo que também se forma na região antártica como resultado do congelamento da água do mar, principalmente no inverno, constituindo uma camada flutuante de aproximadamente 1 metro de espessura e que normalmente é coberta por neve. Esse outro tipo de gelo, chamado gelo marinho, se move pelos oceanos. Pergunta A. Sobre esse trecho aqui. Além da plataforma de gelo, que outro tipo de gelo se forma na região antártica? E como esse tipo de gelo se forma? As respostas estão todas aqui. C. Sublinhe no trecho acima, nesse trecho aqui, as expressões que deixam clara a existência de um segundo tipo de gelo na Antártica. Então, vocês vão grifar ali naquele trechinho. 8. Releia um trecho da linha fina e observe as palavras destacadas. Então, o trecho da linha fina está aqui. Por causa da posição que ocupa no globo terrestre, Polo Sul, lá chega menos calor do Sol do que em outras partes do planeta. Você já pensou no que aconteceria se todo esse gelo derretesse? Pergunta A. A que e ou quem se referem as palavras destacadas? Então, quais são as palavras destacadas aqui? Lá e você. Lá se refere a quem? Ou o que? Quem é esse lá? E você? Esse você, quem é esse você que está se referindo lá no texto? Fácil, né? A B. Quem são os prováveis leitores dessa reportagem e por quê? Então vamos pensar, tem vários tipos de leitores, né? Tem público infantil, tem público adulto, tem jovens, tem pessoas mais velhas. Para quem que essa reportagem aqui foi escrita? E por que vocês acham isso? Certo? 9. O corpo do texto da reportagem está organizado por toda a reportagem inteira está organizada. Será que é por números? Por intertítulos? Por verbetes? Só pensar um pouquinho aqui, ó, vocês já vão conseguir identificar. Por que o corpo da reportagem foi organizado assim? Então, se você acha que está organizado por números, por que foi organizado por números? Está organizado por intertítulos, por quê? Ou se você acha que está organizado por verbetes, por quê? Lembrando que a gente já estudou sobre verbetes, né? Aqui, uma tarja salmão que pode ajudar vocês a pensar um pouquinho sobre isso. Nos parágrafos do corpo do texto são desenvolvidos os detalhes da reportagem. Pensando nisso. 10. No início da reportagem há uma grande ilustração com pinguins. Reveja. Lembra lá onde vocês colaram os pinguins que faltavam? Então aqui está perguntando sobre essa ilustração.
Na imagem, o que o grupo de pinguins está fazendo? B. Os pinguins estão segurando alguns objetos. Quais? Então, vamos relacionar o que cada pinguim está segurando nas mãos e vai relacioná-los aqui. Página 93. Considerando que você respondeu nos itens anteriores, essa ilustração tem relação com o texto da reportagem? Explique. Então, o que vocês responderam ali? O que eles estão fazendo? O que eles estão segurando na mão? Então, essa ilustração tem a ver com a reportagem? Dá uma explicaçãozinha para mim. Lógico que tem a ver, né? E o que tem a ver? 11. Em notícias e reportagens, o uso de fotografias é muito comum. Veja a fotografia que está na página 5 da reportagem e faça o que se pede. Então, vamos olhar a fotografia que está na página 5 da reportagem. Essa é a página 3, essa é a página 4 e essa página é a 5 da reportagem. Então, olha a fotografia. A partir de consultar essa fotografia e a legenda dela, vocês vão responder aquelas questões ali. Simples, né, gente? Então, vamos lá. Circule o nome do que a fotografia mostra. Então, você vai lá no nome e vai fazer um círculo. B. Sublinhe a explicação do que está representado. Vocês vão passar um traço embaixo da explicação. E C. Qual é a função da fotografia e da legenda que a acompanha? Para que está servindo aquela fotografia e aquela legenda que está lá? Para que serve isso? 12. Complete as frases que resumem as informações do quadro Menos Gelo no Mundo, da página 5 da reportagem. Então, essa questão número 12, a B, C e a D, vocês vão consultar aquele quadro que tem lá na página 5. Vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Esse quadro, ó. Menos Gelo no Mundo. Vocês vão consultar essas informações para vocês responderem a questão 11, certo? 12. A 11 não, a 12, perdão. 13. Observe novamente a parte inferior da página 4 da reportagem. Nela há um recurso que é composto de. Então, vamos observar novamente a parte inferior da página 4. Página 4, essa aqui, ó. Parte inferior da página 4. As questões que estão lá vão ser respondidas observando essa parte aqui do texto. E responda aquela parte inferior da página 4 da reportagem. Qual dessas 3 alternativas você acha que está correta? O nome desse recurso composto de imagens e textos é infográfico. Lembra que eu falei lá no começo que a gente ia voltar a ver infográfico? Sobre ele, responda as perguntas a seguir. Então, agora a gente vai responder. Qual é a função do infográfico? Para que serve um infográfico? Lá vocês vão achar. Ou melhor, se vocês vierem aqui na próxima página, na tarja salmão, que é muito importante, olha só.
Os infográficos são recursos que combinam textos curtos, dados numéricos e elementos visuais como diagramas, gráficos, fotografias, ilustrações, símbolos, entre outros. Olha o objetivo aqui, olha a resposta aqui. O objetivo dos infográficos é transmitir informações de forma visual, para que sejam compreendidas mais fácil e rapidamente pelos leitores. Tá vendo? Como que a gente, lendo tudo, observando tudo, a gente consegue responder com mais facilidade? Então, ó, olha aqui, ó. Qual é a função do infográfico? Aí a gente foi lá na próxima página e lá tem a explicação direitinho. O que esse infográfico mostra? Qual é o título do infográfico? Por que ele recebeu esse título? O que você acha? Aqui a gente tem a foto do infográfico. Veja esses desenhos. O que eles representam? Então aqui, ó, tem as informações do infográfico. O que esses desenhos representam? Observa bem. Atenção. Na última página da reportagem, os autores fazem uma pergunta. Essa questão 15, nós vamos pular ela, tá? Porque é para fazer em dupla, uma pesquisa, fazer uma folha avulsa para depois vocês me apresentarem. Então, nós vamos pular essa questão número 15, certo? E isso finaliza a nossa aula de hoje. Então, vocês têm aí vários questionamentos sobre os textos. Acho que vocês dão conta com a ajuda de todos aí. Observem bem, prestem atenção na aula que a professora explicou, certo? E boa aula para vocês. Aguardo as fotos das atividades. Até mais!